Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico, A Fé de Ana. Eu creio que esse estudo bíblico vai abençoar você, falar ao seu coração. Amém? Se você é novo aqui no canal, meu nome é Wilder Salles, você é muito bem-vindo. Eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações. E sempre que sair um vídeo novo, você venha receber a palavra de Deus, um estudo bíblico, uma palavra, para abençoar a sua vida. Glória a Deus. Vamos então aqui meditar. Nosso texto está em 1 Samuel, do versículo 1 ao 20. Eu vou aqui ler por partes e vou colocar algumas reflexões. Então, fique comigo até o final, porque esse estudo bíblico ele é bem simples e você vai conseguir compreender e vai falar ao seu coração. Amém? Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 1, eu vou ler do versículo 1 ao 5. Diz assim: Havia um homem chamado Eucana, que vivia em Ramá, na região de Zufé, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tu, filho de Zuf, da tribo de Efraim. Eucana tinha duas esposas. A primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Todos os anos Eucana subia da sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. Vamos então meditar aqui, porque já temos aqui algumas reflexões logo de início. Então, Eucana ele era um homem que tinha o temor de Deus. Ele tinha realmente uma vida de compromisso com o Senhor, porque todo ano ele subia para adorar e oferecer sacrifício a Deus. E eu quero colocar exatamente essa reflexão já para você logo de início. Eucana tinha o temor de Deus, pois oferecia sacrifício todos os anos. Mas Ana precisava usar sua fé para o milagre acontecer. Ela se apoiava na fé de Eucana. E por que eu estou te falando isso? Porque Ana ela não tinha filho, ela era estéril. E Eucana achava até que era Deus que não queria que ela tivesse filho. Na realidade, Eucana não entendia que faltava Ana usar a sua fé para também ter o seu milagre, ter a sua resposta, que era ter filhos. E filhos naquela época, meu irmão, minha irmã, era algo muito importante. As pessoas, as mulheres, na realidade, que não tinham filhos, eram mal vistas, eram vistas de uma forma indiferente. Claro que hoje em dia não é dessa maneira, mas naquela época era tão importante que as pessoas olhavam de uma forma indiferente. E Ana sofria muito com isso. Ana ela tinha um sofrimento muito grande em seu coração. E é exatamente onde eu vou entrar aqui, continuando no versículo 6 até o 8. Diz assim o texto: A sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Olha só, eles pensavam que Deus que não tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando ia à casa do Senhor. E a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Aí Eucana pergunta: Ana, por que você chora? Perguntava Eucana. Seu marido, por que não come? E por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Olha que situação. Então, todo ano era essa situação. Quando eles iam à casa do Senhor, a Penina provocava a Ana, humilhava a Ana. E Ana não comia, ficava triste, ficava para baixo, ficava realmente de uma forma muito complicada. E aí o Eucana ele tentava até justificar: olha, eu não sou melhor para você do que 10 filhos, eu não te trato bem, eu não te dou tudo que você precisa, eu te dou porções dobradas, eu faço o dobro para você. E às vezes, irmãos, a gente não entende e a gente acaba julgando as pessoas. E eu quero colocar aqui uma reflexão exatamente sobre isso que eu estou te falando. Eu coloquei assim, por muitos anos, Ana vivia esse sofrimento. Eucana não conseguia ajudá-la e ainda julgava Ana. Por isso, não julgue a dor de ninguém, mas seja um instrumento de fé para o seu próximo. Por que eu estou te falando isso? Porque Eucana achava que o simples fato de ele fazer tudo para Ana,
iria alegrar o coração dela. Mas a gente entende a história, a gente sabe que o desejo dela era de ser mãe, era ter filhos. E não adiantava Eucana fazer tudo por Ana, fazer tudo por ela, porque não teria resultado. Ana continuaria triste. O que precisava era assim, Eucana estimular a fé dela, ensinar a Ana a usar a fé dela no Deus vivo, no Deus poderoso, no Senhor dos Exércitos. E hoje em dia não é diferente, meu irmão. Não é diferente, minha irmã. Você deve entender isso, que a dor de uma pessoa, ela só vai ser superada através da fé verdadeira em Deus. E é isso que eu coloquei na reflexão. Eu coloquei assim depois do ponto, ó, por isso não julgue a dor de ninguém, mas seja um instrumento de fé para o seu próximo. É o que a gente procura fazer aqui no canal. Estimular a fé das pessoas para que as pessoas creiam em Deus e usem a fé no Deus poderoso, no Deus que responde, no Deus que faz o milagre, que faz o sobrenatural. E era isso que estava faltando no Eucana. E a Ana cada dia mais estava triste, oprimida e aflita. Imagina a dor no coração dela. Imagina a tristeza. E ainda era provocada pela sua rival. Trazendo para os dias atuais, é como hoje em dia o diabo fica acusando você. Ah, você vai na igreja, mas seu filho não se converte. Você vai na igreja, mas seu marido desse jeito. Você busca a Deus, mas não acontece nada. É como hoje em dia. É como hoje em dia o diabo ficar na sua mente te acusando. Ou usando até pessoas para te acusar. Mas não dê crédito. Olhe para o Senhor. Use a sua fé. Porque nós vamos ver isso aqui para frente aqui. O que aconteceu. E Deus fez um milagre. Deus fez uma grande obra. Vamos continuar agora. Do versículo 9 ao 11. Diz assim o texto. Certa vez, depois de comer e beber em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar, enquanto orava ao Senhor. Olha o sofrimento dessa mulher. Então fez o seguinte voto. O Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Irmão, preste muita atenção aqui, porque aqui está a chave da vitória de Ana, o voto que ela fez com Deus. Tem pessoas, quando a gente fala de voto, talvez não compreende, mas existe, meu irmão, um poder muito grande no voto. O que é um voto? Um voto é um ato de fé que você faz com o Senhor. Porque Ana vivia angustiada, está escrito aqui no texto. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar. Enquanto orava ao Senhor, então ela fez o seguinte voto, olha só. Ó Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva e responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Ela fez um voto com Deus. Ela usou a fé dela. Você vê que nos versículos anteriores, Ana vivia sofrendo. Vivia ali chorando. Vivia sem comer. Mas naquele dia, mesmo triste, aflita, porque você lê aqui no versículo 9, ela estava angustiada. Ela decidiu então usar a fé em Deus. Determinar, usar, crer e fazer um voto com o Senhor. E eu coloquei essa reflexão. A força de um voto com o propósito certo manifesta o poder de Deus. Foi exatamente o que Ana fez em sua oração. Por que eu coloquei o propósito certo? Porque o voto de Ana não era para ela se engrandecer, para ela se achar melhor que a Penina. Não, você vê na oração dela, ela queria só a resposta de Deus. E ela fez um voto com um propósito. Isso, meu irmão, manifesta o poder de Deus. Quando se faz um voto com um propósito, o milagre acontece. Foi isso que Ana fez. A força de um voto com o propósito certo manifesta o poder de Deus. Foi exatamente o que Ana fez em sua oração. Se você quer a resposta de Deus, meu irmão, se você quer a resposta de Deus, minha irmã, o seu propósito, o seu voto tem que estar de acordo com a vontade de Deus. E o que Ana fez? Ela ofereceu o filho dela para servir ao Senhor. Ela fez um voto para que o filho dela fosse realmente um servo do Senhor. Então, ela fez um propósito, um voto com um propósito de acordo com a vontade de Deus. Vamos continuar.
versículo 12 ao 16. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, Eli a observava, que era o profeta, e viu que os lábios dela se moviam, mas, como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. E ele falou: até quando vai se embriagar? Disse ele: larga esse vinho. Ana respondeu: meu senhor, não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Muito forte. Ana, então, ela orou ao Senhor, ela levou a sua queixa diante do Senhor, mas de uma maneira diferente agora, com um propósito, com um voto. Meu irmão, você deve fazer o mesmo. Trazendo aqui para os dias atuais, eu sempre falo isso, aplicando em nossas vidas, porque o texto está aqui para isso, para a gente aprender a aplicar. Então devemos levar para os dias atuais o quê? Que todos os nossos problemas, nossas angústias, aflições, devem ser levados ao Senhor. E às vezes, meu irmão, vamos ser até julgados pela nossa fé. Porque aqui Eli, você vê que ele não entendeu que ela estava angustiada, que ela estava aflita. Achou que ela estava bêbada, julgou ela. Achou que ela estivesse ali embriagada, porque ele não estava entendendo a aflição daquela mulher. E eu quero colocar exatamente essa reflexão para você. Vai ter momentos em nossa vida que vão criticar a nossa fé. Vão criticar a sua fé, meu irmão. Vão criticar a sua fé, minha irmã. E tentar nos desanimar. Mas devemos perseverar e crer no poder da oração. Deu para você entender isso? Então, não dê crédito. Creia, meu irmão, no poder da oração. Creia no poder da oração. Se tentarem te criticar, tentarem desanimar você, não dê bola para isso. Não dê crédito, mas creia no poder da oração. Porque foi o que Ana fez. Amém? Glória a Deus, vamos continuar. Fica até o final, porque no final eu vou colocar aqui a conclusão. Versículo 17 ao 20. Nesse caso, Eli falou para ela, né? Vá em paz, disse Eli. Que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Que forte, meu irmão. E ela declarou, muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente. E o seu rosto já não estava triste. Glória a Deus. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar o Senhor novamente. Depois voltaram para casa, em Ramá. Eucana teve relação com Ana e o Senhor se lembrou dela. E no devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. E ela lhe deu o nome de Samuel e disse, eu o pedi ao Senhor. Meu irmão, preste muita atenção aqui nesse finalzinho desse versículo. Porque a Ana, ela tomou posse da palavra. O profeta Eli então disse, olha, que o Senhor conceda o que você pediu. Ela acreditou naquela profecia. Ela acreditou. E ela fez algo aqui que me chamou muita atenção, quero compartilhar com você. Então voltou e começou a se alimentar novamente. Por quê? Porque ela não comia. Ela vivia aflita. Ela vivia triste. E o seu rosto já não estava triste. Por quê? Porque ela creu naquela palavra. Então quando você crê, quando você acredita na promessa do Senhor, meu irmão, o milagre acontece. O milagre acontece. Deus, ele é fiel. Deus, ele é justo. E eu quero colocar a reflexão aqui para você. Ana tomou posse da palavra do profeta Eli e se alegrou, crendo no milagre. E foi o que aconteceu. E aí eu coloquei uma referência bíblica, Eclesiastes 5:20. Porque Deus lhe responde na alegria do coração. Deu para você entender isso? Deus responde na alegria do coração. Deus, ele não responde no coração triste. Ele responde quando você crê. Ana estava triste, aflita. Ela fez o voto. E aí o profeta foi lá e falou, não, então que Deus abençoe a sua fé. Ela creu naquela profecia. Ela creu naquela certeza do profeta. E aí ela se alegrou. Ela se alimentou, voltou a se alimentar novamente. Voltou a comer novamente. O seu rosto já mudou, o seu semblante. Ela criou fé no coração dela. O que aconteceu? Ela foi lá, se deitou com seu marido e concebeu. Deus abençoou, Deus se lembrou dela. Está escrito aqui no texto. E ela teve o filho que chamou Samuel, que a gente conhece, que é o profeta Samuel.
Deus fez uma grande obra. Por quê? Porque o coração dela se alegrou. Se o seu coração está triste, meu irmão, você precisa alegrar o seu coração. Você precisa alegrar o seu coração, meu irmão. E fazer aquilo que tem que ser feito. Usar a sua fé, porque foi isso que Ana fez. E eu quero colocar aqui a conclusão desse estudo bíblico. Enquanto Ana vivia uma vida de lamentação, apoiada na fé do seu marido, nada acontecia. Mas no dia que ela entendeu a fé com propósito, sua vida mudou, pois era exatamente o que Deus esperava dela. Use a sua fé e creia no poder de Deus. Amém? Glória a Deus. Deu para você entender? Que o Senhor fale mais ao seu coração, em nome do Senhor Jesus. Se você gostou desse estudo bíblico, dessa mensagem, deixa aqui o seu like, é muito importante, tá bom? Para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. Se você puder compartilhar também, compartilhe essa palavra de fé com outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida, medita aí no estudo bíblico, tire a sua meditação também, anote aquilo que você achou importante, que o Senhor fale mais no seu coração. Deus abençoe a sua vida, fique na paz, tenha um ótimo dia, em nome de Jesus, e até o nosso próximo vídeo.